Oi, Libra, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, Libra, vou aqui ler para vocês por meio do baralho cigano o que pode rolar aí no mês de março para vocês, tá? Bom, aqui eu fiz uma cruz celta. Aqui tá me mostrando como carta síntese a carta da Torre. Inclusive, eu fiz a tiragem de Capricórnio e vocês são signos cardinais, né? E me parece que os cardinais, então, estão num momento de muita reflexão, né? Só que aqui para Libra, eu tô vendo que você tá num momento onde você precisa se isolar ou tá se sentindo afastada ou isolada de algumas pessoas nesse momento, tá? Só que assim me mostra que em contrapartida, você vai ser surpreendida positivamente ou surpreendido positivamente com algo, tá? Algo que você julgava que estava afastado de você, que não estava mais funcionando para você, tá? De repente você vai ver que aquilo volta a brilhar para você. Então, por exemplo, se alguém estava afastado de você, que pode ser um filho, pode ser o seu cônjuge, um namorado, alguém que você gosta, alguma pessoa que para você tem relevância, essa pessoa vai te surpreender positivamente em algum aspecto, tá? Só que me parece que você é uma pessoa de muitos bons sentimentos, mas você tem um pouco de dificuldade para demonstrar. Você está tendo dificuldade para demonstrar um pouco de afeto. E também pode ser porque na sua casa 5, que é uma casa de paquera, uma casa de romance também, e até dos seus filhos, pode ser, tá com Plutão ali, né? Tem um Marte ali também na sua casa 5, e Marte está em quadratura ainda com um Urano na sua casa 8. Então pode ser que você tá tendo uma certa dificuldade em demonstrar afeto para alguém. Por mais que você queira demonstrar, parece que você. Libra tem uma tendência a, quando vai conversar com as pessoas, ele é um pouco evasivo, sabe? Parece que ele não consegue colocar de forma clara e objetiva o que ele de fato sente por alguém. E se essa pessoa que você quer se relacionar, de repente, é uma pessoa muito objetiva, que gosta das coisas muito às claras, né? Então, dependendo da personalidade da pessoa, ela não consegue entender muito essa maneira evasiva de você ser, de não deixar as coisas tão claras, porque você tá um pouco reservada, talvez porque tá um pouco com receio de demonstrar algo. E aqui tá me dizendo que o problema disso que tá acontecendo com você é a comunicação, tá? Então tem alguma coisa que não fica muito bem resolvida, que nem o que está sendo visto nesse momento, tá sendo não é que tem uma confusão, tem alguma coisa no ar que não está muito bem resolvida. E talvez não esteja muito bem resolvida porque a pessoa em si não consegue se sentir segura com relação à sua real intenção em relação a ela, tá? Mas me parece que esse momento de tensão que pode ter ocorrido, até mesmo de afastamento, foi por conta de uma coisa um pouco infantil, tá? Não é uma coisa grande de fato que aconteceu, foi por um mal entendido, onde não faltou um pouco de maturidade, tá? E tem a ver um pouco com a comunicação, que parece que não é muito clara. E o que acontece? Por um período, não vou te dizer que em março vai se resolver tudo, mas por um período aí para março, ainda continua um pouco delicada essa situação. Apesar dessa pessoa te agir positivamente em relação a você em alguma questão, tá? Mas ainda as dúvidas ainda permanecem, porque me parece que você ainda tem dificuldade também de se aproximar e de demonstrar as coisas de uma maneira mais clara para essa pessoa em questão, tá? Aí, se de repente não é você que age assim com a pessoa, de repente a pessoa é que não consegue dar segurança. E aí fica essa coisa, ninguém consegue confiar em ninguém, todo mundo gosta de todo mundo, mas na verdade ninguém consegue demonstrar corretamente os sentimentos que são verdadeiros e bons, tá? Também me mostra que você tá num momento que você sente que precisa tomar alguma decisão em relação a alguma área da sua vida, porque algo externo, algo que tá ao seu entorno tá te pedindo uma transformação ou alguma finalização, tá?
isso daí pode ser em qualquer área, mas aqui tá me falando muito sobre uma área aqui financeira, tá? Se você tá num momento que você tá numa empresa na onde tem algum mal entendido acontecendo dentro dessa empresa que está causando um certo medo até de demissão, aqui está me mostrando que alguma transformação de fato vai acontecer, só que tá como as coisas não estão tão as claras na empresa, portanto você fica numa situação de nervosismo, de não saber exatamente o que está acontecendo. Porém, aqui me mostra que a transformação vai ocorrer, pode ser uma mudança de horário, uma mudança de setor, alguma coisa vai mudar. Mas vai ser bom, vai ser positivo, vai trazer fluidez financeira e estabilidade. Então, se você está com medo de sair de uma empresa, não vai sair, porque fechou com a carta da âncora, então o seu emprego, ele permanece. Só que vai ter algumas mudanças e tá falando para você se adaptar com essas mudanças e também não ficar tão preocupado, tão estressado com isso, porque você tá até mais reservado, mais na sua. Às vezes, até dentro do seu relacionamento, pode refletir por conta de uma preocupação dentro do seu trabalho. E às vezes você começa a ficar mais distante, a pessoa nem entende porque você tá assim, então fala para essa pessoa o que tá acontecendo com você, para ela entender, né? Mas não fica tão assim estressado, porque esse momento de nuvens, ele vai passar. As nuvens são passageiras, ela passa. E quando você for ver, já passou, o mal entendido acabou. Você vê que era só uma transformação, uma mudança que estava precisando acontecer dentro da empresa onde você tá, e que tudo vai ficar bem. Ou também, se tiver, independente de onde você trabalhe, né? Se tiver um movimento assim, onde você está se sentindo um pouco insegura no seu ambiente de trabalho, de repente as vendas diminuíram no comércio, ou algum problema surgiu dentro do seu ambiente de trabalho, mas na verdade não tem aqui não tá me dizendo que tem um problema em si, aqui tá me dizendo que tem alguma coisa que precisa ser modificada. E essa modificação, como você não tá conseguindo entender completamente o que essa mudança significa de fato, você tá se sentindo um pouco apreensiva ou apreensivo. Mas aqui tá me mostrando que essa transformação que precisa acontecer, ou alguma mudança, ela vai ser extremamente positiva para você e vai te trazer ainda mais estabilidade, tá? Aqui, então, uma das coisas aqui que tá me... Inclusive, não, eu vou falar da coisa boa. Inclusive, aqui na astrologia, você tá com Júpiter na sua casa 10 e tá com vários planetas positivos na sua casa 6. E eles estão em trígono por signo e alguns por graus. Então, o que isso acontece? A sua casa 10, ela sugere, quando tem um Júpiter ali, bênçãos na sua vida profissional, tá? Oportunidades surgindo, boa reputação, líderes te enxergando positivamente, oportunidades boas surgindo para sua carreira e para sua vida profissional. E na sua casa 6 fala do seu cotidiano, do seu ambiente de trabalho. Então, ali, Júpiter, ele tá trazendo boas oportunidades. Talvez essas boas oportunidades é que você não está conseguindo entender a positividade delas ainda, porque como ainda elas não estão muito claras para você, é muito novo o que está acontecendo, ou vai acontecer, de repente você vai ficar um pouco assustado, mas posteriormente você vai ver que nada mais é do que bênçãos que chegam para sua vida, boas oportunidades, um ambiente de trabalho abençoado. Outra coisa, a sua saúde também vai estar bem privilegiada, porque a sua saúde, a casa 6 também fala de saúde, como está em trígono com Júpiter, então Júpiter vai dar uma força aí para que tudo fique bem positivo na sua vida, porque como a sua vida no ambiente de trabalho, ela tenderá, após você entender que esse processo que você está pensando que você não está compreendendo direito é algo positivo, você vai ficar tranquilo, um ambiente acolhedor, um ambiente calmo, e na onde você vai conseguir não ficar tão estressada, vai ser até um ambiente de tranquilidade. De repente, se na sua casa não estiver tudo tão tranquilo, pelo menos no seu ambiente de trabalho, a probabilidade é que você fique aliviado. Então, você vai se surpreender muito positivamente ainda no seu ambiente de trabalho, tá? E com boas possibilidades na sua carreira de crescimento, inclusive. Na onde aqui você tem que tomar um certo cuidado é porque aqui a gente, na sua casa 5, na sua casa das suas paqueras, ou na casa que também fala dos seus filhos, que é a sua casa 5, ela tá quadrando a casa 8. Então, aqui pode ser que você tenha alguns problemas
com relação aos filhos, você pode ter algum gasto que vai comprometer a sua poupança, o seu rendimento compartilhado com o seu parceiro, e de repente pode ser que ocorra alguma briga em função disso. Pode ser também que aconteça algum problema com relação a alguma herança, e você tem algum desentendimento em função disso também por conta de um filho. Então você também tem que tomar muito cuidado. E como que a gente toma cuidado com isso? Não ser egoísta, porque Marte na casa 5, ele vai pedir para você pensar só no que é bom para você. Urano na casa 8 vai pedir para que você pense nisso de uma forma com equidade, na onde ninguém saia prejudicado. Então, assim, tenta equilibrar, na onde você não saia no prejuízo, na onde você também não favoreça somente um filho, mas que você tenha equidade e seja justo com todos, né? Então, nesse sentido, se você tiver equilíbrio para não prejudicar ninguém, a probabilidade que você não tenha problema. Eu não sei exatamente sobre o que é, tá? A gente só tem uma noção por conta das casas que eu tô falando para você. Então aí você vê se isso tá rolando na sua vida, porque é uma tendência do que pode acontecer. Com relação às paqueras, eu acho que você pode ter algum problema com relação também a tomar cuidado para ninguém prejudicar a sua vida financeira, tá? Se você estiver saindo com alguém que alguém peça para você, por exemplo, para emprestar um dinheiro, nesse momento você não empresta, tá? Porque tá em quadratura, pode ser que essa pessoa depois tenha alguma dificuldade para te devolver, sei lá, toma cuidado. Agora, se for com um filho, que nem eu tava falando anteriormente, aí você vê, parece que você vai ter algum gasto que pode acontecer e que vai trazer um certo nervoso para você nesse exato momento, tá? Ou nesse mês de março aí, é uma quadratura que algum gasto também que você não tava esperando e que de repente pode ser que surja por conta de algum filho. Deixa eu ver aqui mais aqui. Com relação aos seus relacionamentos, o seu casamento, a gente tem um Saturno e um Netuno que acabou de entrar na sua casa 7, né? Então, aqui eu acredito que você tenha que tomar cuidado com o limite de dar e receber. Com relação ao seu parceiro de vida, se você é casado, tem um relacionamento, tem um namorado, seja lá quem for, você vai. Esse posicionamento que está em conjunção, ele vai te pedir que você entregue, porém delimite, tá? Nas suas parcerias. Então, você não vai fazer só o que o seu parceiro quer que você faça. Mas você também não vai fazer tudo só do jeito que você quer. E é legal que você tenha responsabilidade sobre as coisas, mas que você não se responsabilize por tudo e que o seu parceiro acabe negligenciando uma série de questões e você tenha que se responsabilizar por todas as coisas relacionadas a um casamento, relacionado a, de repente, você tá dentro de um casamento e você tem problema com seus filhos e só você decide tudo e o seu marido não te auxilia em absolutamente nada, ele negligencia algumas coisas e você, para não arrumar encrenca, para você, para uma questão, você acaba ficando com toda a carga nas suas costas. Então, Saturno vai pedir para que você tenha limite, que você tenha responsabilidade sim, porém, ele vai discutir, Saturno vai ficar bravo com você se você permitir que esse Netuno dissolva a sua vida. Tipo, você vai abrir mão da sua vida em função de se responsabilizar por tudo e o seu parceiro, de repente, sair fora e não querer se responsabilizar por nada em alguma coisa, em alguma questão que ele também precise ajudar ou auxiliar na sua vida aí. Aí você vê o que tá acontecendo na sua vida, tá? Mas generalizando aqui, então pode ser que tenha um probleminha aí na casa com os filhos, né, em algum aspecto. Também tem um Plutão aí na sua casa 5 que vai permanecer durante uns 20 anos aí. Então, vai ocorrer durante esse tempo muitas transformações em relação aos filhos, tá? Então, espere aí que se tiver coisa mal resolvida, vai ter que ser resolvida, porque Plutão vai colocar a merda no ventilador e Plutão, ele age assim mesmo, não tem jeito, tá? Você vai ter que aprender a lidar com isso. Mas assim, ele tira tudo que não presta. Então, se tiver uma ferida ali, ele vai expurgar aquilo mesmo para que seja curado, para que seja sanado qualquer problema, tá? Mas de imediato é um pequeno problema financeiro que pode acontecer por conta de um filho, tá? Mas como você vai estar com a sua vida profissional também muito em alta e Júpiter auxiliando muito você nesse processo, então talvez isso equilibre alguma coisa na sua conta, na sua poupança. Aí, tá? Que pode ser que te irrite um pouco.
Então é isso, eu vou tentar entrar agora no tarô de novo, e ser mais concisa o que eu puder aqui, mas aqui tá te pedindo para que você seja reclusa quando você precisar, porém não ao ponto das pessoas acharem que você é fria. Quando você for se comunicar com as pessoas, seja mais clara e objetiva e amorosa com as pessoas. Você não precisa ser tão evasiva a ponto das pessoas não entenderem se você gosta delas ou não. Você não é mal educado com as pessoas, mas ao mesmo tempo você é fria ou frio com as pessoas, ou com alguém em questão que você quer resolver uma questão, mas não tá conseguindo resolver, porque essa pessoa de fato ela não consegue confiar se você realmente gosta dela ou não. Se tá acontecendo o oposto, alguém aqui se afastou de você, existe a possibilidade dessa pessoa ela te surpreender positivamente, mas ainda assim, ou você tá com o pé atrás com essa pessoa e não consegue se soltar, ou essa pessoa tá com o pé atrás, mesmo dando se abrindo, e tá com o pé atrás porque parece que você também não consegue demonstrar muito afeto. Então eu acho que tá numa coisa meio assim. Ninguém dá muito braço a torcer em relação a alguma coisa, porque todo mundo tá meio que recluso e com receio do que se o outro realmente merece o meu carinho, o meu afeto e o meu respeito, tá? Mas, para quem tá esperando alguma mensagem, alguma coisa, vamos colocar que não seja uma coisa tão séria, um ex-marido, um ex-namorado, alguma coisa que tá chegando, você vai ser surpreendida positivamente com alguma mensagem de alguém que você gostaria que falasse aí com você. Aí a única coisa que você tem que tomar cuidado, que eu falei pra você, porque na sua casa do romance tem um Marte ali, né? Tipo assim, cara, se por acaso você começar a se relacionar com uma pessoa que fale sobre dinheiro, aí você pula fora. Mas se isso não acontecer, porque também pode ser que não aconteça, essa pessoa vai te surpreender positivamente, e aí vale a pena você curtir esse momento com essa pessoa, tá bom? Mas Libra, nesse momento, essa é a mensagem que eu trago para você, e o que eu posso falar, aproveite essas mudanças que chegam na sua vida, e essas transformações, porque ela chega para melhorar a sua vida, tá? E ao mesmo tempo que ela melhora a sua vida, ela traz estabilidade para você numa série de questões. Porque às vezes você precisa de estabilidade na vida financeira, e quando você adquire ela, você consegue estabilidade na vida emocional e outras questões também, tá? E quando às vezes você também está querendo estabilidade emocional, ela junto com a estabilidade financeira, ela te auxilia muito. Então, nesse momento aqui, me mostra que a vida financeira está bem protegida, e a vida emocional depende muito da sua comunicação, da maneira como você vai lidar com seus familiares, com os seus filhos, com os seus paqueras, com o seu cônjuge. E também, mesmo quando com o seu cônjuge você precisar mostrar um certo limite, como eu falei ali na casa 7, né, que tem uma conjunção de Saturno com Netuno, você tem que mostrar de forma clara, objetiva, sem ser evasiva, mostrar exatamente o que você pensa, o que você quer, mas assim, não tem que ser de uma forma distante e também não precisa ser de uma forma fria, só tem que ser de uma forma clara e objetiva, tá bom? Então agora eu finalizei mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, que essa tiragem auxilie vocês nesse mês de março, para que vocês tomem as melhores decisões, e que Deus abençoe vocês, e até uma próxima tiragem.